No último vídeo, nós falamos que, normalmente, a informação é uma força de convergência a nível global. E, nesse caso, nós não estamos falando a nível individual, tudo bem? Porém, quando nós falamos em termos individuais, a força de convergência, normalmente, vai ser a educação. E para pensar um pouco a respeito disso, eu quero apresentar para você aqui alguns exemplos, alguns casos em que a gente vai observar algumas situações. Por exemplo, lembra daquele caso em que eu falei com você a respeito da fazenda, em que normalmente a renda obtida pela fazenda era dividida entre o capital, ou seja, os donos do capital, e normalmente a mão de obra. Então, vou até escrever isso daqui. Vamos supor que a renda dessa fazenda vai ser dividida entre os donos do capital, parte da renda vem para os donos do capital e parte dessa renda vem para a mão de obra, que são todas aquelas pessoas que fazem a fazenda funcionar. E diga-se de passagem, essas são as duas coisas que você precisa para produzir. Se nós estamos falando a respeito da fazenda, o capital corresponde a todo o maquinário, a terra, os equipamentos, os suprimentos, ou seja, tudo aquilo necessário para o funcionamento da fazenda. E a mão de obra, por outro lado, corresponde às pessoas que vão operar todo o equipamento. Se nós estivéssemos falando de uma empresa de software, a ideia seria a mesma. O capital seria o prédio, seriam os computadores, e a mão de obra seriam as pessoas responsáveis por desenvolver os aplicativos, as pessoas responsáveis por vender os aplicativos, fazer a publicidade, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse processo. E é sempre necessário o capital e a mão de obra para ter a produção em uma empresa. Mas a pergunta aqui nesse vídeo é a seguinte: quanto dessa renda que vai para o capital e quanto dessa renda vai para a mão de obra? Bem, isso vai depender do sistema. Vai depender por quê? Pode ter uma situação em que a mão de obra é altamente especializada, em que o conhecimento dessas pessoas que estão aqui trabalhando se torna mais importante que o capital. Então, vou até desenhar aqui esse círculo ao redor aqui da mão de obra e que isso representa aqui para a gente o conhecimento. O conhecimento da mão de obra, ou seja, uma mão de obra especializada. E aí, se a gente tiver uma situação em que o conhecimento dessa mão de obra se torne cada vez mais valorizado, com certeza a grande parte dessa renda vai vir para essa mão de obra. Porém, se a gente tem uma situação em que a mão de obra não necessite de tanta especialização, grande parte dessa renda vai vir aqui para o capital. Então, quem vai ditar essa divisão de renda, na verdade, vai ser o conhecimento. Então, por isso que podemos dizer que o conhecimento vai ser a força de convergência que vai estar atuando aqui a nível individual. Caso a mão de obra seja especializada, a maior parte da renda vem para a mão de obra. Caso a mão de obra não precise de tanta especialização, grande parte da renda vai vir aqui para o capital. Mas quando a gente observa o livro de Piketty, ele fala que esse tipo de situação só ocorre em uma pequena escala, principalmente porque isso só ocorre em empresas de gerenciamento, empresas de finança e algumas empresas de software. Isso não vai acontecer em uma larga escala, ou seja, em todas as empresas ao redor do mundo. Então, essa difusão de conhecimento aqui que vai ditar a especialização da mão de obra e que grande parte da renda vai para ela só vai ocorrer em pequena escala. E para a gente pensar um pouco a respeito disso, eu quero te mostrar o exemplo que Piketty apresenta em seu livro. Ele faz uma comparação entre a Era Dourada, ou seja, o período da Revolução Industrial, e a Era da Informação, que é o momento que nós estamos vivenciando hoje. Então, vamos observar aqui essas duas situações. Primeiro, nós temos aqui a Era Dourada, que é o período em que nós encontramos o auge da Revolução Industrial, ali no final do século XIX. Nesse período, nós tínhamos muitas coisas sendo produzidas. Por exemplo, as estradas de ferro. Também tínhamos a indústria do óleo ou do petróleo. Então, vamos colocar aqui as indústrias do petróleo. E também tínhamos as indústrias de manufaturas. Então, as manufaturas.
Todas essas indústrias, tanto as de estradas de ferro, as de petróleo ou as de manufaturas, não dependem tanto de uma mão de obra especializada. Na verdade, elas precisam apenas de pessoas para fazer trabalhos que são pontuais, trabalhos que são repetitivos. Por exemplo, as pessoas aqui que trabalhavam nas estradas de ferro só tinham que pregar as estradas de ferro. As pessoas que trabalhavam aqui na indústria de petróleo tinham que ir lá fazer a escavação e o processo de extração do petróleo. E as pessoas que trabalhavam aqui nas manufaturas tinham que operar o equipamento, ou seja, eram coisas repetitivas. Não precisava de uma grande especialização, não precisava de um grande conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso, então, o que era mais importante aqui era o capital. Tudo aquilo que não correspondia à mão de obra para cada uma dessas indústrias. Então, por isso que grande parte da renda vinha para o capital em cada uma dessas indústrias. Diferente do que nós observamos hoje. Hoje, na era da informação, vamos até escrever aqui, a era da informação, diga-se de passagem, muitos autores chamam hoje de a era da informação e do conhecimento, porque o conhecimento hoje é muito mais importante do que o capital. Nós podemos observar diversas empresas. Por exemplo, aqui na minha opinião é uma das mais importantes, são as empresas de software. Embora elas não sejam as que mais se destacam aqui nesse ponto. Nós temos hoje empresas de biotecnologia, que são as que mais se destacam. A gente pode botar aqui empresa de biotecnologia, dentre outras. E você pode perceber que essas empresas aqui não necessitam de tanto capital. Na verdade, você mesmo na sua casa pode produzir um software, patentear e vender. Ou seja, você não vai precisar de grande capital para produzir um software, mas você precisa de um grande conhecimento, um conhecimento especializado. Em uma empresa de software, você vai precisar apenas de um computador. Enfim, um prédio, uma sala, ou como eu disse, você pode fazer isso até mesmo na sua casa. E a mesma coisa com uma empresa de biotecnologia. Em relação a capital, você vai precisar de um prédio, alguns equipamentos, mas nada muito grande. Em contrapartida, você precisa de pessoas especializadas, pessoas que vão fazer as pesquisas, os desenvolvimentos, ou seja, a mão de obra que, nesse caso, precisa ter um grande conhecimento. E por isso que grande parte da renda vai vir aqui para a mão de obra. Ok, isso é interessante observar o momento que nós estamos vivendo, mas isso por si só não elimina a desigualdade econômica, principalmente por alguns motivos que eu vou falar aqui com você agora. Vamos supor que a gente tem aqui uma população. Então, esse círculo aqui corresponde a toda uma população. Apenas uma pequena parte dessa população vai ter o conhecimento necessário para trabalhar nessas empresas. Você não vai ver toda a população tendo conhecimento para trabalhar numa empresa de software nem numa empresa de biotecnologia. Então, apenas uma pequena parte da renda obtida vai vir para essas pessoas, e essas pessoas, obviamente, vão conseguir um alto poder aquisitivo, enquanto que as outras pessoas que estão fora desse círculo aqui não vão ter um crescimento tão grande. Na verdade, elas nem vão participar dessa dinâmica que está ocorrendo. Elas vão ficar de fora, e isso vai provocar uma desigualdade. E dessa vez, essa desigualdade não está sendo provocada aqui devido ao capital. Grande parte daqui da renda está vindo para o capital. E que esse capital está crescendo mais que o crescimento econômico, conforme eu já falei para você em um dos vídeos passados. Nesse caso, a desigualdade está ocorrendo devido a apenas uma pequena parte aqui da população ter o conhecimento necessário para trabalhar nessas empresas em que a mão de obra é mais valorizada. Bem, aí a pergunta que eu faço: como que a gente pode resolver isso? A chave para resolver esse problema da desigualdade nesse caso é a educação. Porque através da educação, a gente poderia fazer com que essa pequena parte aqui da população, essa pequena parcela, se transforme numa parcela bem maior e assim nós vamos ter mais pessoas participando dessa dinâmica. Eu não sei a resposta para resolver isso, mas é uma coisa interessante aqui para a gente pensar. Porque se tivermos mais pessoas aqui tendo o conhecimento necessário para trabalhar nessas empresas em que o conhecimento é mais importante que o capital, nós vamos conseguir diminuir a desigualdade. Bem, existe uma outra forma também de pensar a respeito disso e que não está no livro de Piquet, mas mesmo assim eu quero conversar um pouco com você.
Se a gente observar essas duas eras, a gente consegue construir uma pirâmide e ver como que a renda está distribuída aqui entre as classes. Por exemplo, aqui na Era Dourada, no período da Revolução Industrial, principalmente ali no final do século XIX e início do século XX, nós tínhamos uma pirâmide que se subdividia mais ou menos dessa forma aqui. Aqui na base, nós tínhamos a mão de obra. Aqui a mão de obra corresponde àquelas pessoas que efetivamente colocavam a mão na massa. Eram elas que faziam tudo nas indústrias. Só que aqui no meio nós tínhamos ainda aquelas pessoas que não colocavam a mão na massa, mas eram aquelas pessoas que trabalhavam nos escritórios organizando todos os papéis. Essas pessoas, então, executavam trabalhos não manuais, por assim dizer, tá? Então, trabalhos não manuais. E aqui em cima, no topo da pirâmide, nós tínhamos os donos do capital. E além dos donos do capital, nós também tínhamos algumas pessoas que correspondiam a uma classe chamada classe criativa. A classe criativa corresponde aos engenheiros, aos pesquisadores, aos artistas, enfim, algumas pessoas que usavam a criatividade para fazer algumas coisas. Claro, era uma classe bem pequena nesse período, assim como os donos do capital. A maior classe, sem dúvida, era da mão de obra e alguns também que ocupavam aqui essa classe dos trabalhadores não manuais. Quando nós observamos a Era da Informação, nós temos uma pequena mudança, principalmente porque agora a mão de obra não é mais realizada por pessoas. Com a automação, nós temos o maquinário trabalhando sozinho, precisando às vezes só de uma pessoa para fazer a supervisão. Então a gente não precisa mais de tantas pessoas aqui embaixo dessa pirâmide realizando os trabalhos braçais. Então, por exemplo, vamos traçar aqui novamente a nossa pirâmide. E ainda temos nessa pirâmide aqui o topo, que corresponde, claro, aos donos do capital e à classe criativa, em que a classe criativa agora são as pessoas que estão trabalhando agora na produção do software, biotecnologia e em outras empresas que necessitam bastante da criatividade e também do conhecimento. Além dessas pessoas também serem, em grandes casos, na maioria dos casos, os donos do capital também. Basta perceber lá no Vale do Silício, você tem várias pessoas que trabalham nas empresas de software, mas que também são donos do capital. E aqui embaixo a coisa muda um pouco. Por que muda um pouco? Como eu disse, com a automação você não precisa mais de tantas pessoas trabalhando aqui na mão de obra. Você vai precisar de poucas pessoas fazendo apenas uma supervisão dos equipamentos. Então você vai ter aqui esse grupo de pessoas que estão trabalhando aqui na mão de obra. Bem, e o restante? O restante é deixado de fora. Eles não estão participando desse processo. E isso não é uma receita boa para ninguém. O que fazer nesse caso aqui? Seria interessante que essas pessoas que não estão fazendo nada começassem a fazer parte aqui dessa parte superior. Ou seja, seria interessante que a gente ampliasse esse triângulo superior. E isso seria possível fazendo com que essas pessoas tivessem o conhecimento necessário para participar desse processo. Assim, além de trabalhar aqui nessas empresas e obter uma renda maior, eles vão ter uma renda maior do que as despesas deles. Dessa forma, eles vão conseguir acumular renda. E se eles conseguem acumular renda, eles vão ser capazes de começar a adquirir capital. E assim, cada vez mais, eles vão estar participando dessa parte superior. E você consegue perceber isso lá no Vale do Silício novamente, em que você tem diversas pessoas que começam a fazer parte dessa região aqui e que não necessariamente estão mais trabalhando. Elas começam a comprar parte do capital dessas empresas. Por isso que é interessante a gente conseguir fazer com que essas pessoas tenham o conhecimento necessário para trabalhar nessas empresas e, dessa forma, diminuindo a desigualdade. Fazendo isso, nós vamos ser capazes de mudar esse cenário e transformar essa pirâmide em algo mais ou menos parecido com isso aqui, uma pirâmide invertida, em que a gente vai ter aqui uma pequena parte da população fazendo um trabalho manual. A gente não vai precisar mais de muitas pessoas fazendo isso devido à automação. Então, a gente vai ter aqui poucas pessoas na mão de obra,
Também vamos ter aqui poucas pessoas trabalhando no processamento de informações, porque, afinal de contas, os softwares também já vão fazer isso. Então, poucas pessoas aqui trabalhando no processamento de informações. E a maioria das pessoas vão estar trabalhando nessas empresas em que o conhecimento é importante. Assim, eles vão ser capazes de atrair mais renda, vão ter uma renda superior às despesas deles e, com isso, eles vão conseguir acumular renda. Acumulando renda, eles vão ser capazes de obter capital, e aí eles também vão se transformar em donos do capital. Ou seja, nós teremos uma situação em que isso aqui vai corresponder à maior parte da população. Na minha opinião, a gente só consegue mudar desse cenário para esse cenário aqui através da educação. Por isso que a educação é importante. Investindo na educação, a gente vai ter um cenário como esse. E você pode perceber que se a gente tivesse um cenário como esse, a gente teria um cenário parecido com o Star Trek. Se você já assistiu Star Trek, vai perceber que você não vai ver muitas pessoas cultivando o campo. Você não vai ver muitas pessoas fazendo trabalhos manuais. Normalmente, em Star Trek, você vê pessoas fazendo pesquisas, você vai ver também pessoas fazendo exploração, você tem muitos exploradores lá, e você vai ver artistas. Então, investindo na educação, a gente consegue ter um cenário parecido com esse, um cenário parecido com o de Star Trek. Poucas pessoas trabalhando na mão de obra, poucas pessoas trabalhando no processamento de informação, e muitas pessoas trabalhando na pesquisa, na exploração e utilizando a criatividade para desenvolver outras coisas, além, é claro, dessas pessoas serem também os donos do capital.